Segue a Threads Oficial e a Hot Dog Expresso Move no Instagram. Você já vai estar concorrendo a um iPhone 16 lá no final do ano. Vem com a gente. Alô, amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Threads para falar de contratação, para falar de mercado, para falar de Anselmo Ramon. Fusca trouxe a informação aqui no YouTube no começo da tarde. O Atlético fez uma consulta ao Anselmo Ramon, é um alvo para essa janela de transferências, então a gente chega para analisar, para entender no que agrega, no que não agrega, como ajuda ou não ajuda o Anselmo Ramon. Eu sei que vai ter muita gente aqui para dar risada, porque a gente teve um debate muito acalorado envolvendo o Anselmo Ramon no começo dessa temporada. Acho que era uma comparação de Anselmo Ramon e Lucas Dior, algo assim, tá? Você que tá no Clube Threads, você sabe do que eu tô falando, mas aqui a análise é um pouco ponderada, tá? Peguei estatísticas, peguei dados, vi muitos lances do Anselmo Ramon. Vou colocar alguns na tela para você ver também, tá? Porque assim, é bom jogador, tá? E pode ter uma função, se contratado pelo Atlético, logicamente, uma função bem interessante. Então vem comigo, vem pra gente começar a analisar, a se aprofundar, a ficar cada vez mais fundo nessa questão do Anselmo Ramon, como joga, como desempenha, no que ele pode agregar ou não pode agregar. Beleza? Vamos nessa então. Você que tá chegando aqui com a gente, deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Eu só vou tomar um tempinho de você para anunciar uma parceria aqui da Threads, tá? Esse vídeo e vídeos como esse serão cada vez mais comuns aqui na Threads, pela parceria que a gente firmou com a Prometrics Clube, que é o centro de inteligência do futebol. As estatísticas desse vídeo são todas com base na estrutura da Prometrics. Os vídeos que vocês vão ver nessa análise, também todos com base na estrutura da Prometrics. É o centro de inteligência do futebol, análise de desempenho. São donos de um clube, gente. Os caras são donos do Blumenau, lá em Santa Catarina, acabaram de anunciar a compra do clube. É sensacional o trabalho deles, tá? E o trabalho estatístico, a profundidade estatística, a profundidade de análise de vídeo também, porque como vocês cansam de falar, e vocês estão certos, tá? Vocês estão certos. O número pelo número não basta. Tem que ter o vídeo, tem que ter o eye test, tem que ver como as pessoas veem o jogo também. Então, nessa análise tem estatística sim, mas também tem muito número, tem muita informação, tem muito vídeo, tem muita coisa. Tudo graças a Prometrics que está com a gente para esse 2025, nos vídeos, nas lives, nas jornadas esportivas. Eles vão estar sempre com a gente. Um abraço ao Daniel Carboni, que facilitou e fez esse contato com a gente para essa coisa sair do papel, beleza? Sensacional! Vamos nessa, vamos começar a falar de Anselmo Ramon. E lógico, né? Tô falando de um centroavante, tô falando de um jogador finalizador. Então, nada mais justo que a gente começar falando sobre finalização de jogada. Começar falando sobre números de finalização do Anselmo Ramon. Vamos lá. Ele foi o terceiro centroavante nos 2 últimos anos de Série B do Campeonato Brasileiro com mais gols. Gustavo Coutinho e Caio Dantas tiveram 21 cada e ele teve 19 gols marcados. Ele foi o quarto que mais chutou entre os centroavantes nos 2 últimos anos. 111 batidas. Ele também foi primeiro em gols esperados, né? Estatística da 23, que é a plataforma que a gente usa para fazer esse tipo de análise. Então, com 22,09 gols esperados. Ele está em débito, né? Isso porque em dívida, né? Porque ele tem 19 gols, mas deveria ter marcado 22. Os gols esperados, a estatística de gols esperados mede quantos gols deveriam ter saído com base na qualidade da chance. Então, se o cara está embaixo do gol, ele tem quase 1 de gols esperados, né? Agora, se ele está mais afastado, se ele bate de fora da área, se ele bate muito pressionado, esse número é baixo. Então, ele mede a qualidade da chance criada. Anselmo deveria ter feito 22 gols nessa temporada, nessas 2 últimas temporadas, estatisticamente falando. Fez 19. Não é uma mudança tão grande, não é uma diferença tão grande, tá? Ele também é primeiro em gols esperados pós-chute. Qual que é a diferença? Depois da batida, quando a bola sai do pé dele, aí fica a questão da avaliação da qualidade. Então, além da qualidade da chance criada, isso mede também a qualidade da batida, de fato do chute, da conclusão do jogador. 21, né? Então, 1 a menos do que os gols esperados que ele teve, 2 a mais do que os gols que ele realmente marcou, tá? É interessante ter algumas imagens para mostrar para você a capacidade que ele tem de antecipar o zagueiro, mesmo que não tenha tanta explosão, não sendo um jogador mais tão móvel, um jogador já mais de 35 anos, né? Então, já no final de carreira, ele não é tão móvel, ele não é tão explosivo, mas ele consegue antecipar bem o zagueiro.
Ele tem muita capacidade de girar e bater. Tem um jogo de pivô muito interessante para colocar o zagueiro nas costas, dominar para girar e concluir a jogada do pivô de futsal, certo? Ele tem certa dificuldade para cabecear, tá? Isso é um problema. Até o Hereda, né, que também foi sondado pelo Atlético na primeira janela do ano, muito bom lateral direito, cruzou muita bola para o Anselmo Ramon e ele perdeu, assim, na última Série B, no segundo turno da última Série B, pelo menos 5, 6 oportunidades em que o Hereda cruza bem e o Anselmo não consegue cabecear para o gol, tá? É uma dificuldade do jogo dele, sim. Além do fato, né, e aí mais pontos positivos, ele sai muito da área, cara. E isso é o principal ponto do Anselmo Ramon. Ele sai demais da área, ele consegue sair muito bem da área, ele constrói muito bem fora da área. Nesse lance que você vai ver agora, ele dá uma virada de bola, acho que até pro próprio Hereda, entra na área, vai receber livre, porque é um elemento surpresa, né? O zagueiro, ele saiu da área, o zagueiro não acompanhou mais. E aí ele retorna à área sem marcação. Nessa ele perde o gol, né? Nessa jogada ele perde o gol, mas em outras jogadas dá pra ver que ele consegue aproveitar desse elemento surpresa, de dominar essa bola de frente para a área para gerar muito perigo. E o último ponto da parte de ataque, da parte de conclusão de jogada do Anselmo Ramon, é que ele é muito forte. Ele consegue segurar o zagueiro, ele consegue ter força e equilíbrio suficiente para dar o tranco no zagueiro, permanecer de pé e conseguir concluir a jogada. É um jogador que é muito interessante, é um jogador que tem essa qualidade, tem essa vitalidade física para brigar com os zagueiros cada vez mais físicos na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem uma parada para mostrar para você, aqui o mapa de chutes do Anselmo Ramon, parceria com a Prometric, certo? Dá pra ver, ele normalmente busca o canto direito, né? Onde ele mais finaliza no canto direito, baixo, no meio do gol embaixo ele também finaliza bastante. Ali fez 5 gols, acertou na verdade 5 dos 10 chutes que tentou dar embaixo no canto direito, 4 dos 10 que deu embaixo no centro do gol. Dá pra ver todos os dados aí na sua tela, sensacional parceria com a Prometric, certo? Vamos nessa, vamos avançar nesse vídeo porque tem muita coisa, tá, pra destacar do Anselmo Ramon. A segunda parte, aí acho que a parte mais interessante, é sobre construção de jogo. Ele constrói muito bem e tem um apelido lá em Maceió, entre os torcedores do CRB, entre os jornalistas que cobrem o CRB, que é o Harry Kane dos pobres. É o Harry Kane, né, o inglês, centroavante hoje no Bayern de Munique, seleção da Inglaterra, enfim. Só que a nível futebol brasileiro, Série B de Campeonato Brasileiro. A comparação é válida, tá? Apesar de ser um absurdo, mas a comparação é válida, tá? Porque ele sai muito bem da área, ele consegue armar muita jogada, ele tem qualidade para sim colocar o companheiro na cara do gol. Os números dizem isso. Foi o primeiro centroavante, o melhor centroavante nos 2 últimos anos de Série B, com mais assistências. Deu 6 ao lado do Zé Roberto, do Mirassol, do Sport, enfim. Ele foi o terceiro centroavante nos 2 últimos anos de Série B, com mais dribles completos, 58. Foi primeiro em passes recebidos, mais de 1.000 passes recebidos. Foi primeiro em passes para o terço final, 135 passes para o terço final em 67 jogos. Então, pouco mais de 2 passes para o terço final por jogo. É muita coisa, até para o centroavante é muita coisa. Além de ser o primeiro em passes longos certos, 1.089 passes longos para um centroavante é um número muito alto, 58% de aproveitamento, quase 60% na bola longa para um centroavante, é muita coisa, tá? Ele também foi o primeiro em passes para finalização, com 55 passes para finalização. Ou seja, dá para perceber pelo número que ele consegue de fato ter muito protagonismo na construção ofensiva do time. E aí, também mais uma telinha para colocar para você, mais um card para colocar para você, a questão do mapa de passes do Anselmo Ramon. Vê que ele não domina a bola, o que está em laranjinha é ele, né? Ele não domina a bola tão à frente, ele domina mais na intermediária mesmo. E as setas mais fortes e pintadas de laranja são os passes que ele mais costuma dar. O passe recuando para um meio-campista, então pisando para que haja o avanço, e os 2 pontas. Ele aproveita demais os 2 pontas, ele consegue acionar os pontas com muita facilidade. O lateral que passa, tá vendo o ZD na sua tela, ali no cantinho direito da tela? É o Hereda, né? O lateral direito, ZD no sistema ali, mas enfim. É o Hereda, que apoiava muito, apoiava demais, então, e era encontrado a todo momento também pelo Anselmo Ramon. Então assim, consegue abrir a jogada, consegue usar a posição mais centralizada para abrir esse jogo. E alguns lances mostram isso demais, né? Tem até como destacar, porque assim,
Ele tem uma qualidade, esse primeiro lance é um absurdo, a trivela que ele consegue encontrar para dar sequência na jogada. Ele tem vitalidade física, ele tem imposição física, ele consegue dar uma casquinha, né? E a casquinha pode ser uma boa alternativa, ele pode ser esse alvo de bola longa com certa tranquilidade, até apesar do Allan Kardec fazer melhor, mas tudo bem, quando em campo ele poderia, né, se contratado pelo Atlético, fazer isso. O CRB, e aqui eu vou até deixar a imagem um pouco mais devagar, o CRB construía num esquema muito parecido com o que é o do Atlético do Barbieri, né? O CRB tem 3 homens na saída, com um trio no meio campo, primeiro volante e 2 meias. O Falcão é esse primeiro volante do CRB, Falcão que hoje está no Atlético, né? E aí um quarteto no ataque, o Hereda se tornava ponta direita, enfim. E o Anselmo Ramon, repare, não está como um dos atacantes, não está no quarteto ofensivo, ele está ocupando a posição de meia pela esquerda, que hoje no Atlético é o Zapelli, pode ser o Juliano, pode ser o João Cruz. Então ele pode inverter isso pensando que o Velasco muitas vezes faz esse papel de meia pela direita, né? Ele pode se tornar esse meia pela direita, o Anselmo Ramon, e inverter com o Velasco, que é muito rápido e vai conseguir atacar as costas da marcação dessa maneira. E assim, isso abre espaço, essas saídas dele da área abrem muito espaço para um jogador como o Luiz Fernando, que ataca muito bem a última linha, que tem muita explosão, tem muita velocidade. Então é muito interessante, tá? É muito interessante o que ele faz. E logicamente, qualidade para lançar, qualidade para aproveitar esses pontas que afunilam muito bem. Tem muita qualidade para jogar o Anselmo Ramon. Cara, é excepcional mesmo, assim, é diferente demais. De fato, o Harry Kane aí dos pobres, né, como diz aí o ditado lá em Maceió. Último ponto desse vídeo é a questão da capacidade de pressionar ou não. O Maurício Barbieri coloca isso como uma necessidade, coloca isso como um ponto que até define a briga por posição. Inclusive o Renan Peixoto hoje está à frente porque consegue fazer melhor isso, conseguia, pelo menos na Portuguesa, está mostrando isso nos treinamentos também. Algumas estatísticas dizem também o que o Anselmo consegue ou não fazer. Ele foi o segundo centroavante nos 2 últimos anos da Série B do Campeonato Brasileiro. Em duelos de ataque vencido, 226. Ele foi 6º em ações defensivas bem-sucedidas, 175. Além de ser segundo em duelos de bola solta, né? Então, nessa bola que espirra, ele consegue aproveitar bem, 62 duelos vencidos. E terceiro em recuperações de bola perigosas no campo adversário. Então, que ele rouba a bola e consegue gerar uma chance de perigo. Tem explosão suficiente para interceptar, né? Não é excelente, não é acima da média, mas ele tem explosão física o suficiente ainda para interceptar. Ele também tem uma tendência de apostar no erro do zagueiro, né? Então, nesse lance, o zagueiro vai muito mal, é verdade, mas ele aposta nesse erro, ele acompanha a jogada até o final e isso mostra, assim, inteligência, além desse lance contra o Botafogo de São Paulo, contra o Patrick Bray, né? Em que ele condiciona o Patrick a jogar a bola para o lado, porque ele fecha o meio, e aí quando o Patrick vai lançar, ele explode e consegue chegar antes. É inteligente para pressionar. Não é tão móvel quanto é o Renan Peixoto, quando pode ser o Luiz Fernando, enfim, quanto era o Lucas Giori, por exemplo. Mas é um jogador que tem inteligência para compensar talvez uma falta de mobilidade. Eu tenho uma tela, e a última desse vídeo, para colocar para você, em questão de ações defensivas. Dá para ver, né? Ele tem bastante ação defensiva, logicamente é um centroavante, então logicamente mais à frente no meio campo, mas essa área circulada que está aí na sua tela mostra bem, mostra legal, que é um jogador que consegue ser bem atuante na questão da construção ofensiva do adversário. É bem interessante também, outro ponto muito positivo, tá? Pra gente fechar esse vídeo e para eu ir para uma reflexão bem importante também. Ele tem alguns índices físicos que são comparáveis ao Allan Kardec. Vamos lá, ele percorreu por jogo na última temporada 9,3 quilômetros. Não é muito, não é pouco também, tá? Não é pouco, mas não é excepcional, não é um número excelente. Ele percorreu 95,4 metros por minuto. É que assim, é um número complicado de lidar porque não há muita comparação, não tem muito parâmetro, né? Mas assim, para colocar muito claramente, tá? Um segundo volante box to box de uma área a outra que percorre o campo todo, ele, na teoria, em questão de alto nível de competitividade, tem que percorrer 120 metros por minuto. É um número que se utiliza nessa avaliação, certo? 120 metros por minuto. Então é um jogador que, o Anselmo Ramon, logicamente, que não é um segundo volante box to box, nem precisa correr tanto, nem precisa, né? Não precisa ter tanto esse número.
mas ainda assim, logicamente, ele ajuda nessa questão, ele consegue percorrer distância, apesar de não ser muito, ele consegue percorrer, ainda mais pela posição que ele está, que é de centroavante, que normalmente se movimenta menos, né? Então é um jogador que até se movimenta mais do que deveria. Ele tem questão de sprints, então piques que ele dá, que ele passa de 25 km por hora no jogo, uma média de pouco menos que 6, tá? 5,73 por jogo. Além de ele ter, na verdade, momentos em alta velocidade, piques em alta velocidade que é acima de 20 km por hora, quase 50 vezes na partida. 20 km por hora não é muita coisa, tá? Mas é de fato em alta velocidade, e ele também percorre uma distância aí de 600 metros quase em alta velocidade no jogo. Assim, você olha para esse número e você fala, pô, cara, corre muito, não é tanto assim, tá? Não é um número excelente, não são números físicos que, pô, invejam, sei lá, o Luiz Fernando, o Kevin Velasquez, são jogadores muito rápidos e muito móveis, mas são números comparáveis ao do Allan Kardec, por exemplo. Então, se você espera um Anselmo Ramon, ou esperaria se fosse contratado pelo Atlético, né, que vai ter muito mais mobilidade que o Kardec, você está uma expectativa errada. Ele não vai ser muito mais móvel que o Kardec. Acho que é bem comparável a mobilidade do Kardec com a mobilidade do Anselmo Ramon. A diferença é que o Anselmo tem mais tendência de circular, tem mais tendência de sair da grande área para gerar chance, para procurar espaço, enquanto o Kardec é um jogador mais de área, mais referência de ataque. Enfim, fica por aqui a análise do Anselmo Ramon, mas deixa eu trazer um ponto antes de encerrar esse vídeo. O título desse vídeo, né, o Atlético vai no melhor centroavante da Série B, o que pra mim tá? Ele é o melhor centroavante, pelo menos talvez o mais técnico, certo? Mas isso é ruim. Por que isso é ruim? O Anselmo Ramon é outro jogador que tem mais de 35 anos e é buscado pelo Atlético no mercado. O Atlético contrata Allan Kardec, contrata o Juliano, contrata o Santos, que está mais na parte final da carreira, contrata o Patrick, né? Contrata o Dudu, Tobias Figueiredo tem seus 31 anos também, mas assim, não é um jogador que está em evolução ou tem esse potencial. E se você for ver no time titular do Atlético, o Mikael tem um teto alto, sim. O Esquivel, uma vez que retorne, tem um teto alto, sim. O Felipinho, o Zapelli. E é isso, né? O Velasco, o Luiz Fernando tem tetos altos, mas já são jogadores mais no auge físico e técnico da carreira, não de fato chegando lá. Você pode considerar, isso é opinativo, né? De que, pô, é melhor para o Atlético contar com jogadores mais prontos. Talvez seja, para esse contexto de Série B de Campeonato Brasileiro, talvez seja. Mas me preocupa no que vai ser da próxima temporada, né? O Anselmo Ramon é muito bom, tá? É excepcional para o nível da Série B. Mas não tem capacidade física para jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. N outros jogadores desse elenco do Atlético. Você vai pegar esse time titular, talvez Mikael, Felipinho, Zapelli, Velasco, se muito, Luiz Fernando, tenham essa capacidade de serem titulares na Série A do Campeonato Brasileiro. Talvez o Léo, enfim, Esquivel. Mas essas opções são muito raras nesse elenco do Atlético. O Atlético tinha a possibilidade, sim, de ter um investimento maior para contratar jogadores acima do nível da Série B do Campeonato Brasileiro, para que eles subissem com o clube e pudessem manter uma base, pudessem manter um conjunto, que não precise reformular de novo em 2026, caso o Atlético suba, né? E o que pinta essa atuação no mercado para mim é de que o Atlético vai chegar em janeiro de 26 tendo que reformular tudo de novo. O Atlético teve 26 saídas, gente, desde o ano passado. E 20 contratações, né? 19, provavelmente a 20ª, se acontecer com o Anselmo Ramon, se acontecer de fato com o lateral esquerdo ou direito, se acontecer com o Moraes, enfim. 20 e 26. 46 mudanças no elenco. É muita coisa. E nenhum time consegue manter um trabalho, manter um nível técnico, manter qualquer tipo de futebol com 46 mudanças. Nenhum time consegue. Então fica essa questão. Fica essa questão porque, assim, é um Atlético que precisava pelo menos ter se ligado nisso e não conseguiu. Perdeu a oportunidade na janela desse começo de ano. Vamos ver a janela da metade da temporada. Mas, assim, me preocupa, porque era um Atlético que tinha um perfil muito definido de
investimento. Então, jogadores jovens, jogadores com menos de 25, 24 anos, que tenham potencial não só de revenda, mas de crescimento, de teto. O perfil que trouxe o Esquivel, o perfil que trouxe o Zapelli, o perfil que trouxe o Vitor Roque, o perfil que trouxe também o Edi Canóbio, que também trouxe o Gamarra, enfim. Mas o perfil que, na minha visão de futebol, é o mais positivo. Na minha visão de futebol, é o que melhor rende. E acho que isso só muda porque é Mário Celso Petralha querendo tirar o corpo fora. Querendo, vou fazer o que o torcedor pede, vou fazer talvez o que eu não vinha fazendo para marcar uma mudança muito clara de um time que caiu por erros dele, de demissão de treinador, de desorganização, de crise política, e ele está mudando a esfera errada. Quem tem que mudar é a gestão do Atlético. Quem tem que mudar é a maneira com que o Atlético trata as coisas. O que tem que mudar é o Atlético não ter um treinador de início ao fim de ano desde 82. Isso que tem que mudar. Mas o perfil de contratação não deveria ter mudado. Aí fica a minha crítica ao movimento do Atlético. Dito isso, Anselmo Ramon é ótimo nome, tá? É muito bom jogador e se for contratado pelo Atlético tende a somar. Mas o futuro, com esse tipo de movimentação, com esse tipo de ideia no mercado, para mim o futuro é um pouco menor para o Atlético. Para mim é um futuro menos ousado, menos ambicioso. Para mim é um futuro de um time que, dessa maneira, não passa do meio de tabela no Campeonato Brasileiro da Série A. Beleza? Fica por aqui esse vídeo, tá? 20 minutos de vídeo, ficou longo, mas ficou maneiríssimo. Espero que você tenha gostado. Comenta aí se você gostou. A intenção é trazer mais dessas análises aqui na Tretes com a parceria da Prometrics. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Eu devia ter ligado a luz, cara, tá anoitecendo aqui. Enfim, acho que a imagem ainda assim ficou boa, beleza? Tamo junto, até a próxima. Um grande abraço. Deixa o like, tá? Ajuda a gente, se inscreve no canal se você não tá inscrito. E Jornada Esportiva na Tretes, dia 4 de abril, Paysandu e Atlético, com muito relato, muita informação, muita opinião, muita emoção e muito debate. Também muita estatística e muita análise com a parceria com a Prometrics, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu!